E aí, galerinha do canal de Pimate, tudo bem? Vamos resolver exercícios de áreas de figuras planas? Então esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Tentar dar uma visão geral sobre questões principalmente relacionadas ao Enem, né? Ao exame de qualificação da UERJ, aos vestibulares tradicionais aqui da região sudeste, pelo menos, né? Então, vou trabalhar com vocês as últimas questões desse assunto, né? E algumas coisas que eu acho importante estar falando para vocês com relação à área de figuras planas, ok? Tudo bem? Então, vou mostrar a fichinha para vocês. Se alguém, por acaso, estiver assistindo esse vídeo e não tiver essa ficha, é só me pedir pelo Instagram, tá bom? Igor Frade RJ, ok? Vamos trocar de tela aqui. Então, essa é a fichinha que eu preparei para vocês, ok? Então, ela começa com duas questões da UERJ e a gente vai mesclando aí essas questões ao longo da ficha. São 8 questões no total, tá bom? Beleza? Não tem a ficha, ou você salva esse videozinho aí nos seus favoritos, curte o canal, se inscreve no canal, né? Ou então me manda no Instagram, Igor, pô, assisti sua aula de áreas, tem como me mandar a ficha? E aí eu mando a ficha para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questãozinha, deixa eu ajustar aqui a cor da minha caneta, botar um azulzinho, pá, beleza, pronto. Então vamos lá, pessoal. Um triângulo equilátero, um triângulo de lados iguais, ângulos iguais. Então, um triângulo equilátero, né? Supondo, obviamente, que esse lado aqui seja igual a esse, né? Um triângulo equilátero, lados iguais, tem perímetro P. Perímetro, anota aí, soma dos lados. Então, se esse lado mede L, esse lado mede L e esse lado mede L, esse perímetro é L mais L mais L, 3 L's, ok? E área A. Área do triângulo equilátero. Posso fazer base vezes altura sobre 2? Pode, mas você vai precisar da altura. Ah, Igor, eu sei que a altura do triângulo equilátero pode ser calculada em função do lado. Posso fazer por Pitágoras, posso usar relações trigonométricas? Pode. Tudo isso vai derivar numa fórmula que é tradicional e importante. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Então, esse perímetro P e a área A, em função de L, valem 3L e L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, respectivamente. Considerando as unidades de medida, né, para uma expressão y igual a P menos A, que essa expressão indica a diferença entre o perímetro e a área, qual o maior valor que essa diferença pode assumir? Qual o maior valor de y? E aí? Vamos lá. Então, quem seria y? Y é igual a P, que é 3L, menos A, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se você ainda não enxergou, vou só melhorar a apresentação disso. O y vai ser igual. Vou inverter a posição ali. Raiz de 3, L ao quadrado sobre 4 negativo, botei na frente, mais 3L. Isso é uma equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau onde o A da minha equação do segundo grau é menos raiz de 3 sobre 4. O B é 3. E o C, o termo independente, é 0. Repara que ele quer o y máximo. Toda equação do segundo grau é uma parábola com A negativo, com cavidade para baixo. Então, se ela tem uma concavidade para baixo, ela tem um ponto aqui em cima, que é um ponto de máximo. E esse ponto de máximo ele tem duas coordenadas, o x máximo e o y máximo. X do vértice
e y do vértice. O x do vértice menos b sobre 2a. O y do vértice menos delta sobre 4a. Tudo bem? Beleza? Então, ele quer saber o maior valor de y. Qual é o maior valor de y? Não de x. Eu prefiro calcular primeiro o de x e depois substituir. Você pode fazer o de y direto. Você vai ter que calcular o delta antes. Então, vamos lá. Calcular o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Menos 3 sobre 2 vezes a. Quem é a? Menos raiz de 3 sobre 4. Menos com menos dá mais. Não é isso? Posso simplificar o 2 com 4, daria 2. Esse 2 vai lá para cima, vezes 3 dá 6. 6 sobre raiz de 3. Que racionalizando, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 6 sobre 3 dá 2. Então, isso é 2 raiz de 3. Se o x é 2 raiz de 3, e o x na realidade é o L, esse L aqui, para essa diferença ser máxima, teria que ser 2 raiz de 3. Quanto é o y do vértice? Aí é só substituir o x por 2 raiz de 3. Tá bom? Ficaria assim, ó. Vamos lá. Vou pegar uma outra cor aqui. Tentar organizar essa bagunça. Ficaria como? Conclusão aqui, ó. Logo, quem seria o y máximo? Seria igual. Vamos lá. Daqui, dessa expressãozinha aqui. L ao quadrado. Lembrando que L é 2 raiz de 3. Vê se dá para acompanhar. 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3 é 12. Então, seria menos raiz de 3 vezes 12 sobre 4. Que aqui dá, ó, menos 3 raiz de 3, mais 3L. 3L, 3 vezes 2 raiz de 3. 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 3. Então, 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Isso dá 3 raiz de 3. Tá bom? 3 raiz de 3. Confuso? Para o vídeo, organiza, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Trocando aqui a corzinha da caneta. Próxima questão. Questão 2. Vamos lá. Uma chapa de aço com forma de setor circular de raio R e perímetro 3R é dada na figura. Qual a área dessa região aí? Quanto vale essa área? Pessoal, vamos lá. OAB. OAB. Teorema importante. Se o ângulo θ está em radianos, se o ângulo θ está em radianos, o produto entre o ângulo e o raio é sempre igual ao arco. O produto entre o ângulo e o raio é sempre igual ao arco. Beleza? Arco AB. Guarda isso. Tá bom? Então, vamos lá. θ vezes R. Quanto mede o arco? Por acaso também é R. Corta R com R. Vou ter que θ igual a 1. Não é 0, hein, pessoal? θ igual a 1. Tá bom? Beleza? Ah, então quanto vale a área? Você sabe a fórmula da área do setor circular? Se sabe, ok. Se não sabe, não tem que saber. Não precisa, é só fazer uma proporção. Se for um ângulo inteiro, se for um círculo inteiro, melhor dizendo,
né? Se esse ângulo θ fosse 360 graus, que em radianos é 2π, se esse ângulo fosse 2π radianos, a área seria π vezes r ao quadrado, né? Agora, esse ângulo não é 2π, esse ângulo é 1 radiano. Então, quanto vale essa área? X. Regrinha de 3. Então, multiplicando cruzado, 2π vezes x é igual a 1 vezes πr ao quadrado. Π corta com π, 2x igual a r ao quadrado, então x vai ser r ao quadrado sobre 2. R ao quadrado sobre 2. Letra C de casa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questãozinha do Enem. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma antena mais potente. Tá bom. As áreas de cobertura são delimitadas conforme a figura aí, ó. Eram duas áreas e agora vai ser uma só mais ampla. Tá. Os círculos originais têm raio 2. Galera, então a distância do centro até a superfície mede 2. 2 para um lado, 2 para o outro. Total de 4, né? 2 para um lado, 2 para o outro. Ou seja, o diâmetro, o raio do círculo grandão vai ser 4. Do pequeno é 2. O ponto O indica a posição da nova antena. A sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. A instalação da antena nova, a medida da área de cobertura em quilômetros foi, cara, aqui que muita gente se deu mal nessa questão, ó, foi ampliada. Não é quanto passou a ser, é aumentou de quanto. Repare, eu tinha duas circunferências antes. Duas circunferências. Quanto é o raio de cada uma delas? São duas. 2 vezes π vezes r ao quadrado. O raio é 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Troquei pela antena nova. A antena nova é uma antena só. Então, é uma circunferência só. De raio quanto? Raio 4. Então, π vezes r ao quadrado. π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16π. E tem 16π na resposta. Não é quanto aumentou. Passou a ser 16, era 8. 16π menos 8π vai dar, por acaso, o mesmo valor inicial. 8π. O mesmo valor inicial de aumento, né? Na realidade, a capacidade de alcance aí, ela dobrou, né? Era 8, passou a ser 16, aumentou mais 8. Beleza? 100% de ganho aí. Foi? Então, vamos lá, galera. Próxima questão. Questão 4. Questão 4. Considere uma placa retangular ABCD, cuja diagonal AC mede 40. Então, vamos lá. Dá nome aos bois. Diagonal de A a C mede 40. 40. Um estudante, para construir um par de esquadros, fez 2 cortes retos, AE e AC, e o ângulo DAE, o ângulo do triângulo DAE,
é em A vale 45 graus. Em A vale 45 graus. Ora, se vale 45 graus e aqui é 90 graus, o outro lado aqui só pode ser 45 graus. Esse triângulo vermelho, ADE, é isósceles, dois lados iguais. Beleza? Tá. E BAC, lá em A vale 30 graus. Que triângulo legal. Adoro esse triângulo. Que triângulo, Igor? Esse aqui, ó. 30, 90, 60. Anota aí nas suas teorias. Esse triângulo de 30, 60 e 90 é chamado de triângulo egípcio. É o mais comum nos vestibulares. Toda vez que você tem um triângulo egípcio, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Metade. Por quê? Porque o seno de 30 é meio, né? Então, cateto oposto sobre hipotenusa vai dividir a hipotenusa por 2. Então, guarda isso. Ó. Se a hipotenusa vale 40, oposto a 30, 20. Então, o lado oposto a 30 é sempre a metade da hipotenusa. E o lado oposto a 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quanto é a metade da hipotenusa? É 20. Então, é 20 raiz de 3. 20 vezes 1,7. Isso dá 34. Por que 1,7? Porque ele disse que a raiz de 3 ó, é 1,7. Então, aqui vale 34. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, qual a área do triângulo? Admitindo que a espessura do acrílico seja desprezível e raiz de 3, 1,7, a área do triângulo CAE vale quanto? CAE, esse triangulinho aqui do meio, vale quanto? Você pode fazer isso de várias formas, tá? Você pode pegar metade do retângulo e tirar o triângulo ADE. Você pode pegar o retângulo todo, tirar o triângulo ADE e o triângulo ABC. Tá bom? Aí vai a gosto do freguês. Tá? Então vamos lá. Quanto é o retângulo? A área do retângulo. Eita, amarelo não. Vamos apagar aqui. Botar a canetinha. Esse troço fica andando sozinho. Vamos lá. Botar a canetinha. Pronto. Então, eu vou pegar a área do retângulo, que é 34 vezes 20. Ok? Pegar só metade desse retângulo, divido por 2. E tiro esse triângulo ADE. Qual é a área do triângulo ADE? Quem é o triângulo ADE? Vamos lá, ele é um triângulo de altura 20. E se ele é isósceles, esse lado igual a esse, ele também tem base 20. Por que ele é isósceles? Porque tem dois ângulos iguais. Então, qual a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vai dar 20 por 2 dá 10. 10 vezes 34, 340. 20 por 2 dá 10. Vezes 20, 200. Isso vai sobrar 140 unidades de área. Tá bom? Beleza, galerinha? Estão acompanhando? Vamos lá. Próximo. Jogando aqui para cima. Beleza. Para confeccionar uma bandeira de festa junina, utilizou-se um pedaço de papel de 10 centímetros de largura por 15 de comprimento. Aí ele ensina a fazer a bandeirinha, né?
Esse ano, 2020, acho que a gente não vai ter festa junina, né? Hoje, na gravação desse vídeo, hoje é dia 3 de maio, estamos em quarentena, sem aglomerações. Vamos festa junina, cara. Ai, ai, mas é melhor estar vivo, né? Então, dobrar a ponta do vértice B no segmento AB', de modo que B coincida com o ponto P do segmento MN. Desfazer a dobra, faz a mesma coisa do outro lado, recorta e aí a bandeirinha vai sair, né? Uma coisa que eu não sei se todos vocês perceberam é o seguinte, vamos lá. Ele quer saber qual é a área da bandeirinha, né? Eita, volta para cá. Ele quer saber qual é a área da bandeirinha. Então, essa medida de A até B é a base do retângulo, mede 10. Então, de A até P, mede 10, que é a mesma coisa de B até P, mede 10, que é a mesma coisa de A até B, também mede 10. Então, o que saiu na realidade do retângulo foi um triângulo equilátero de lado 10. Ou seja, a área que sobra para a bandeirinha nada mais é do que a área do retângulo menos a área do triângulo equilátero. Que retângulo? Um retângulo de 10 por 15. Já falamos, qual a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então é isso. Então, 10 vezes 15, 150. 10 ao quadrado, 100. Por 4, 25. Não tem essa opção. Posso tentar botar o 25 em evidência. 25 em evidência. O 25 cabe quantas vezes dentro do 150? A cada 50 são 2. Então, são 6 vezes, né? 6 menos raiz de 3. Tá aí. 25, 6 menos raiz de 3, letra B de bola. Tudo bem, galera? Próxima questão. Questão 6. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá. Vai encolher, mas vai manter o formato. Tá? A figura a seguir mostra as medidas originais e o encolhimento x por y. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado, então, após ser lavado, o que vai sobrar? 5 menos x vezes 3 menos y. Vai sobrar esse retângulo aqui, ó. Então, eu tenho que tirar esse pedaço aqui de baixo, que tem comprimento 5 menos x e altura y. Tenho que tirar esse pedaço aqui, que tem altura 3 menos y e base x. E tenho que tirar esse pedaço daqui, ó, que é x por y. Tranquilo? Então, vamos lá? Então, eu vou fazer a área do retângulo todo, que é 5 por 3. 5, botar um pontinho aqui, né? Nossa, ficou ruim. Pontinho como vezes, para não confundir com x. 3 vezes 5, menos quem? Vamos lá. Menos 5 menos x. 5 menos x. Ele quer saber a área perdida, né? A área perdida, não a nova área. Quanto foi perdido? Né? Então, eu não preciso tirar o retângulo inicial. Só a área perdida. Tira aqui. Então, vai ser só a área que eu pintei de azul, né?
A área amarela é a área que fica, a área perdida é a área de azul. Então, 5 menos x vezes a altura que é y, o x vezes y, e o outro retângulo que tem altura 3 menos y e base x. Distributiva, 5y menos xy mais xy menos 3x menos xy. Xy com menos xy vai cortar, então vai ficar, aqui é 3x positivo, né? Vai ficar 5y mais 3x menos xy. Tem isso aí? Tem, ó. Letra E. Ok? Próximo. Vamos lá. Se quiser fazer suas anotações, aí é só pausar o vídeo, né? Tá aí. A figura 1 mostra uma pessoa em uma asa delta. O esquema da figura 2 representa a vela da asa delta, que consiste de dois triângulos isósceles, ABC e ADC, congruentes em AC, vamos lá, AC, cadê AC? AC é igual a AB, que é igual a AD. Pronto, tá aí. A medida AB corresponde ao comprimento da quilha. A medida AB corresponde ao comprimento da quilha. Vou chamar de L. L, então aqui é L, então aqui é L. Quando esticada, essa vela forma um ângulo de 2 E. Não é E aqui não, tá, pessoal? Aqui era para ser um θ. 2 θ. 2 θ. Θ e θ. 2 θ. Suponha que para planar, a relação ideal seja de 10 decímetros quadrados de vela para cada meio quilo. Considere uma asa delta de 15 kg, uma pessoa de 75 kg. Então, 15 kg da asa delta com 75 kg da pessoa dá 90 kg, né? Então, vamos lá. 90 kg, eu preciso de quanto? Se para meio quilo, eu preciso de 10 decímetros quadrados. Então, x vai ser 90 vezes 10, 900, dividido por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. 900 vezes 2, 1.800 decímetros quadrados. Que valem quantos metros quadrados? Por que metros? Porque ele quer a resposta em metros, né? Então, vamos lá. De decímetro para metro, eu subo uma casa numa unidade quadrada. Então, eu multiplico, subindo, né, eu divido por 10 ao quadrado, eu divido por 100. Então, isso vai ser 18 metros quadrados, tá? Aí no canal aí tem um vídeo falando sobre essas conversões de medida. Você pode olhar lá, sistema métrico decimal, como converte, como deixa de converter, né? O quilo, o hecto, o deca, a unidade básica, o deci, o centi e o milho. Bem fácil para vocês, tá bom? Beleza, de acordo com a relação ideal, o comprimento da quilha é de quanto? O comprimento da quilha é de quanto? Pessoal, vamos lá. A asa delta precisa ter 18 metros quadrados. Então, metade da asa delta, um triângulo só, tem que ter metade de 18. Metade de 18 é 9. Ok? Quanto vale a área do triângulo? Que triângulo? Esse triângulo aqui, ó, ABD, por exemplo. AD. Quanto vale? Eita. ABD. Quanto vale a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Não temos base e altura. Não temos altura. Mas, olha meu videozinho aí teórico de áreas. Eu falo sobre isso. Demonstro isso, inclusive. Se aqui vale A, aqui vale B e aqui vale alfa, a área desse triângulo é AB seno alfa sobre 2. Então, essa área é L vezes L seno de θ sobre 2.
L vezes L seno de θ sobre 2. Mas essa área tem que equivaler a metade da área da asa delta. Então, tem que equivaler a 9 metros quadrados. Então, qual é o valor de... Ele pergunta, de acordo com a relação, o comprimento da quilha em metros é igual a raiz quadrada. Então, L vezes L, L ao quadrado. 2 vezes 9, 18, sobre seno de θ. Então, se L ao quadrado é 18 sobre seno de θ, então L é a raiz quadrada disso. De quem? De 18 sobre seno de θ. Tá ok, pessoal? Beleza? Para acabar, última questãozinha. Vamos lá. Saideira. Questãozinha do Enem. Vou me ajeitar aqui. As torres Puerta de Europa são 2 torres inclinadas, construídas numa avenida de Madrid. A inclinação é de 15 graus com a vertical. Então, a vertical está aqui. Ele está inclinado de 15 graus com a vertical. 15 graus com a vertical. Tá? Não é com a horizontal não, hein, pessoal? Com a vertical. 15 graus. Ok? Ele tem uma altura de 114 metros. Então, 114 metros. Fecha um triângulo aqui, ó. Se é a altura, que é retângulo. Ok? Beleza. 15 graus, não sei quanto é o cateto oposto, mas sei quanto é o cateto adjacente, 114. Tá bom? Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15, o que seria tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, x sobre 114. E ele disse que isso é a tangente de 15, que é 0,26. Então, o x vai ser 0,26 vezes 114. Caramba, tem que fazer essa conta. Tem. Tá? Pode aproximar? Pode. Questão do Enem, 3 minutos só para fazer. O que eu faria? 0,26 é perto de 0,25. 0,25 é 1/4. Não é isso? 0,25 é 1/4. Então, se eu dividisse 114 por 4, metade de 114 é 57, né? Beleza. Metade de 57 é 20 e poucos, né? Não quer dividir 57 para não dar decimal? Divide 58, né? 29, 28,5, ali. Quase 30, né? Quase 30. Isso aqui vai dar quase 30. Quase 30. Qual é a área da base do prédio? O prédio tem uma base quadrada de lado aproximadamente 30 metros. 29. Como é que é a área do quadrado? L ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900. Mas Igor, não é 30, é 20 e poucos. Tá, mas é bem próximo de 30. Então, vai dar um pouquinho menos que 900. Vai dar 800 e pouco. Independente disso, é maior que 700. Ok, pessoal? Beleza? Aprenda a fazer essas aproximações para o Enem não dar chabu. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fizemos aí uma revisão de áreas, tá? Com questões focadas principalmente no Enem e no exame de qualificação da UERJ. Qualquer coisa, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, curte lá o vídeo, não é isso? Dá uma olhada se esqueceu na parte teórica de áreas, tem 3 vídeos legais sobre áreas, tá? Se quiser seguir no Instagram, Igor Frade RJ. Beijo, até a próxima.